1 Reis 19 até o 21 diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Feche seus olhos neste momento. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. Nós te louvamos pelo fôlego de vida, pela saúde, por acordarmos, meu Deus, mais um dia com o propósito e a oportunidade do Senhor fazer grandes coisas na nossa vida, Pai. Com a oportunidade do Senhor escrever uma nova história para nós e de esquecermos tudo que ficou lá atrás e prosseguirmos para o alvo. Senhor, nós te louvamos e esta é a tua palavra, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do teu Espírito, Pai, e que mais um dia nós possamos aprender do Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te amamos e nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Pode se assentar e dê uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós temos uma história bem conhecida, bastante conhecida. E nós temos algumas lições para aprender com Eliseu e Elias. Nesse pequeno trechinho aqui, são só 3 versículos, mas que deixam grandes lições para as nossas vidas. E eu já queria iniciar falando para você que a obra ela só funciona, só dá certo para quem a tem como a primeira opção. Se a minha primeira opção for a obra do Senhor, todas as coisas vão acontecer. Isso é inevitável de acontecer na minha vida. Mas se eu colocar a obra do Senhor e o Senhor Jesus em segundo plano, pode ter certeza que Deus não vai olhar para você da mesma forma. E aqui nós vemos que Eliseu, ele acompanhou e testemunhou os últimos dias de Elias sobre a terra. A palavra nos diz isso. E nesses 3 versículos de 1 Reis, nós vamos aprender algumas lições tão bonitas. A primeira delas é que eles eram homens de fé. Eles eram grandes homens de fé. Tanto Elias quanto Eliseu, eles eram homens de fé. Por quê? Elias, ele liderava uma escola de profetas. E quando Deus dá a ordem para ele ungir Eliseu, ele não questiona o Senhor. Ele não fala para o Senhor: mas nossa, Senhor, eu estou aqui treinando tantos alunos. Por que o Senhor vai querer que eu vá ungir logo uma pessoa que não é da minha escola? Ele não questionou o Senhor. E quando ele passa o manto ou a capa sobre Eliseu, Eliseu também não questiona. Eliseu ali já entendia que ele tinha um chamado do Senhor. O que nós tiramos dessa lição é que Elias, ele reconhece a autoridade vinda do próprio Deus. E Eliseu reconheceu a autoridade que ele estava recebendo. Quando nós somos chamados por Deus, nós temos que crer que foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos escolheu. E quando Ele nos chamou, e quando Ele nos chama, é porque Ele tem o desejo de nos usar para um determinado chamado. E nós temos que responder a esse chamado com fé. Às vezes Deus está nos chamando para fazer algo e nós não temos fé suficiente, porque nós nos achamos tão pequenos. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus, ele não te chamou pela sua capacidade. Porque se Ele houvesse te chamado pela sua capacidade, você nem estaria aqui. Ele te chamou e Ele vai acrescentar a fé na sua vida. Ele te chamou e Ele vai trabalhar na sua vida. Ele te chamou e Ele vai dar condições para você fazer e exercer o seu chamado com excelência. O nosso erro é que muitas vezes Deus nos chama, mas nós nos achamos tão perfeitos e nós falamos: para mim não dá.
No momento que o profeta passa a capa sobre Eliseu, Eliseu já entendia o que estava acontecendo. Outra coisa que nos chama a atenção aqui. Ai, Jesus. Eliseu estava trabalhando e pegando no pesado. Ele não estava, eu costumo dizer lá em casa, não estava moscando. Ele estava trabalhando e trabalhando no pesado. E aqui a palavra diz algo profético sobre as nossas vidas. Diz que ele estava arando a terra. Sabe o que eu aprendo com essa parte, com esse versículo? Que nós só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se nós não plantarmos, não existirá colheita. O que você tem plantado para o Senhor? Não adianta depois lá na frente, na sua velhice, ou quando estiver num leito de morte, você olhar e falar assim para o Senhor: ah, mas o meu pastor não me deu oportunidade. Queridos, Deus está te chamando. Ele está te chamando a viver algo sobrenatural com Ele. Quando o profeta passa a capa sobre Eliseu, Eliseu já estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não perguntou nada, ele somente pediu, e eu vou falar mais para frente. Mas ele estava trabalhando, ele estava arando a terra, pegando no pesado. Se queremos colher algo, antes precisamos plantar. Isso aqui é meio óbvio, né? Aqui nós temos várias plantações, e vocês sabem que para plantar, para colher, você precisa plantar. Não adianta nada. Você pode até colher na horta de alguém. Tudo bem. Aí cada um. Mas e o seu trabalho? Você vai comer o fruto da sua preguiça? É isso que a palavra ensina para nós, não é isso? Elias encontrou a Eliseu por ordem divina. E não na escola dos profetas. Ele encontrou Eliseu senão no campo. Ele não estava orando, consagrando, sacrificando. Ele estava trabalhando. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Eu tenho sempre uma frase comigo que eu falo que nós temos que dar sempre o melhor nas condições que nós temos. O melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, ele falou algo sobre a vida dele uma vez, que quando acabavam os jogos, os treinos e tudo mais, estava tudo escuro lá no estádio. Ele ficava treinando chutes a gol, só ele. E o gol. Ele treinava. E ele se tornou o melhor jogador do mundo. Isso não foi da noite para o dia. Mas enquanto todos estavam descansando, ele estava gerando o sonho dele. Quando todos estavam descansando, ele estava ali, chutando e trabalhando e cansando e matando a sua carne. Às vezes nós nos esquecemos de algo tão precioso que é estar na presença dele. O simples fato de vir à casa de Deus para nós: ah não, já fui de manhã, não vou à noite. Ah não, hoje eu não quero ir de manhã, eu vou só à noite. O que você tem gerado e o que você tem plantado no reino dos céus? Dê sempre o seu melhor nas condições que você tem. Mateus 25, 21 diz para nós que se nós somos fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Não adianta nada você querer coisas grandes do Senhor, você querer algo grande do Senhor, mas a sua fé ser tão pequenininha. Não adianta você querer que o Senhor tenha tanta intensidade na sua vida, que quando você abre a boca para falar dele, o Senhor cure, o Senhor salve. Não adianta se você não busca o Senhor. Se o seu coração está cheio de amargura, se a sua boca você só fala coisas que não agradam ao Senhor, Deus conhece todas as coisas. Não adianta nós sermos hipócritas e tentar falar para o Senhor: ai Deus, mas no teu nome eu curei, no teu nome. Queridos, não adianta. Deus, Ele conhece a nossa essência. De nada adianta eu falar para você que eu tenho 1000 horas de oração com o Senhor, que eu vou nos hospitais, que eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados, se da minha boca só sai coisa ruim, só sai murmuração. Deus está vendo todas as coisas. Às vezes nós nos achamos tão santarrões
e as coisas não acontecem na nossa vida, e nós falamos que isso é culpa do nosso pastor que não tem fé, da nossa pastora que não orou com fé sobre as nossas vidas. Mas eu sempre digo que quando a palavra é liberada, é um decreto de Deus sobre as nossas vidas. O que faz a diferença é a forma que nós recebemos a palavra de Deus e as nossas atitudes em relação a isso. O Senhor falou que eu vou ser curada. O que você faz? Você chega na sua casa e você fala: ai, estou com dor, vou tomar remédio, porque essa dor não sai, porque o pastor orou. Querido, Deus falou que vai te curar. Ele vai te curar. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Terceiro ponto. Eliseu, ele honrava os seus líderes e honrava os seus pais. Aqui, querido, o negócio pega. Quando Elias passa a capa, Eliseu diz o que para eles? Ele pede permissão e ele fala para o profeta: deixa eu beijar os meus pais. Sabe, às vezes nós erramos porque nós não honramos as nossas autoridades. Eliseu aqui, ele não tinha problema em honrar as autoridades, tanto as terrenas quanto as espirituais. As terrenas eram seus pais e as espirituais era o profeta. Quando ele chega e ele pede permissão para o profeta, autorização, ele está demonstrando que ele é submisso. Nós não temos problemas de orar por pessoas. Nós aprendemos assim. Tudo que nós fazemos, nós vamos orar para o nosso pastor. Se nós vamos pregar fora, nós pedimos autorização e a bênção do nosso pai espiritual. E isso desde pequeno foi assim. Desde que nós nos conhecemos por gente, nós pedimos autorização para os nossos pais espirituais, nossos pais na fé. Eu fui me formar, eu pedi que o meu pastor orasse por mim. Todas as viagens que nós fazíamos, que nós fazemos e que eu fazia desde lá da infância. Claro que antes meu pai tinha que autorizar, mas depois que meu pai havia autorizado, eu ia falar com o meu pastor. Isso não é ser puxa-saco. É você pedir a oração, a bênção que está na vida do seu pastor sobre a sua vida. E não é porque a gente quer saber onde vocês vão, vocês deixam de ir, não, queridos. Ninguém fica curiando a vida de ninguém aqui, não. Nós queremos mesmo que vocês viajem, que vocês passeiem, que vocês vão para o cruzeiro, que vocês façam viagens internacionais. Isso é bênção para nós. Glória a Deus. Quem quer viajar aí tem que fazer o passaporte primeiro, viu? Eu sempre ensino isso. Tá orando, a hora que a bênção vir, você tem que estar pronto. Ah, saiu a viagem para Israel que eu tanto quero, mas tem o passaporte lá. E a hora que pegar o passaporte, traz aqui para nós orar, para que você vá longe. Glória a Deus. O nosso problema é que todas as vezes nós questionamos o Senhor. A palavra de Deus lá em 2 Crônicas 20:20. Eu gosto desse versículo que diz assim: credes no Senhor teu Deus. Pode pôr para mim, por favor. 2 Crônicas 20:20. Credes no Senhor teu Deus e estará seguro. Credes nos seus profetas e eu vou fazer o quê? Prosperar. Você não quer se sujeitar à autoridade? Aí é problema seu. Aí você vai ser bode por quanto tempo você quiser. Porque ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e ela obedece. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ao invés de obedecer, nós questionamos. Eu tenho uma experiência. Quando eu tinha 14 anos, eu me formei no ensino médio e no ensino fundamental, 8ª série, acho. Que agora é Fund 2. E eu me formei. E eu me lembro que nós ganhamos uma noite da pizza. E eu fui falar com o meu pastor. Falei: pastor, depois da formatura, nós vamos comer pizza, porque nós ganhamos. E o meu pastor falou assim: não vá. E eu falei: mas aquilo, eu fiquei assim, falei: ai meu Deus, mas os meus amigos vão embora, mas vão viajar, vai. Mas eu falei: tá bom. E ele falou algo para mim naquele dia. Ele usou o versículo Salmos 1, que é aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores e tudo mais. Era o ensinamento da época, queridos. E eu me lembro que eu não questionei. Eu fiquei triste,
Porque quando ele falou, eu tinha 14 anos e eu já pensei, eu falei, meu Deus, falei dentro de mim, tá, queridos? Eu não cheguei na minha casa murmurando, nem falando, não, eu falei comigo. Deus sabe que é verdade. Eu falei, Deus, como que eu vou evangelizar meus amigos agora, se eu não posso me assentar com eles? O que eu quero dizer para vocês é que por mais que vocês não aceitem o que está sendo falado, vocês precisam agir na obediência. Ore e fale para o Senhor, mas não fale para outras pessoas. Eu falei esses dias aqui que a murmuração, ela fecha o céu sobre as nossas vidas, e é verdade. Isso é comparado ao espírito de feitiçaria, o Senhor não se agrada disso. Então nunca abra sua boca, nunca empreste sua boca para o diabo, para falar mal dos seus líderes, para falar mal dos seus pastores. Às vezes você está falando mal do seu pastor, e o seu pastor está de joelho olhando pela sua vida. Isso é muito perigoso, queridos. E nós sabemos que essas coisas acontecem, não porque outras pessoas vêm contar para nós, mas porque o Espírito Santo fala ao nosso coração. Não permita fazer isso. Eu não quero expor ninguém, é o Senhor que está falando. Às vezes você quer experimentar o novo de Deus, mas você continua praticando as mesmas coisas. E Deus não se agrada disso. Existe um livro que nós gostamos muito, que é do John Bevere, que diz que o título é A Recompensa da Honra. E a unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você honra um homem de Deus, é inevitável que a unção que está sobre a vida dele esteja sobre a sua vida também. Mas não é da boca para fora. Não é você falando, pastor, eu estou aqui com você. Não, querido. São as atitudes lá no secreto. Quando ninguém está vendo. Quando você acha que ninguém está ouvindo. É isso que vai fazer a diferença na sua vitória. Honre ao Senhor da mesma forma que você honra seu pai, sua mãe. E honre os seus profetas, porque você está debaixo de uma autoridade espiritual. Outra lição que Elias nos deixa. Ele não era apegado, Eliseu. Quando ele se despede dos seus pais, ele mata os animais e ele dá um grande banquete. E isso aqui nos deixa uma outra lição, que ele tinha total desapego das coisas espirituais, das coisas materiais. Às vezes nós estamos tão agarrados com as coisas materiais, que as bênçãos que o Senhor Deus confiou nas nossas mãos, e eu falo confiou porque tudo é dele, tudo é para ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, é tudo dele, ele confiou a nós. Aí o que acontece? Deus nos dá um bom trabalho, nós começamos a fazer faculdade, o Senhor nos dá uma boa profissão, um bom carro, uma casa confortável, e todas as bênçãos que ele confiou nas nossas mãos, nós transformamos em maldição. Sabe o que ele estava nos mostrando aqui? Busquem primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Ele queimou ele pegou e sacrificou todos os seus bois. Ele estava desapegado, ele falou, o quê? Eu vou seguir o profeta, não quero nem saber o que vai ficar, como eu vou viver, o que eu vou comer. Eu vou seguir o profeta. O tema da palavra é, vou seguir Jesus, eu sigo Jesus. Não importa o que você tenha que abrir mão, querido, para estar com o Senhor. Busque a excelência. Sacrifique a sua carne, o que você tiver que sacrificar, mas escolha estar com o Senhor. Aleluia. Depois disso, ele desligou-se de todo o seu passado. Quando ele queima todas as carruagens, quando ele queima todos os seus arados, quando ele queima tudo, ele está falando para o profeta assim, eu queimei a minha ponte, eu não tenho mais para onde voltar. Sabe por quê? Quando você decide seguir Jesus, é para frente, não adianta olhar para trás. Nós temos exemplos aqui, a mulher de Ló, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ah, pastora, mas lá em Lucas, cadê os doutores? Aqui não tem. Mas em Lucas 9, 61, 62, a pessoa fala para o Senhor, ai Jesus, deixa eu ir lá, me despedir dos meus parentes para seguir o Senhor. Lucas 9, 61, 62. E o que o Senhor Jesus responde para aquele homem? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A pessoa que estava aqui,
ele usou as mesmas palavras que o profeta usou para Elias. Sim ou não? Mas eu quero dizer para você, o Senhor conhecia o coração daquele homem. Ele não tinha o mesmo coração que Eliseu tinha, não, de servo. Ele não tinha o coração, porque a despedida de Eliseu seria sem hesitação, e foi. Mas este homem, ele estava com o coração ainda apegado. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, para você me seguir e estar comigo, você tem que estar desprendido de tudo, porque Ele é a nossa segurança. Existe uma historinha que diz que os soldados estavam indo para uma batalha, e eles tinham que passar por uma ponte e chegar nessa ilha. E quando eles atravessaram e chegaram lá, o comandante, é isso, amor? O comandante, ele queimou a ponte, ele cortou a ponte, acabou com a ponte, não tinha mais ponte. E os soldados ficaram abismados e aterrorizados e falaram: você queimou, você cortou a nossa ponte, como que nós vamos voltar? O comandante disse para eles o seguinte: olha, daqui a gente só sai morto ou só sai vitorioso, não tem para onde voltar. Não queira voltar atrás daquilo que o Senhor já falou que é para você seguir à frente. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor confiou algo importante na sua mão, algo que é só para você fazer. Se você não quiser fazer, Ele vai levantar outra e vai fazer, porque a obra dele não para. Não é por causa de mim, que acho que eu sou um alecrim dourado, que a obra de Deus não vai acontecer. Ele vai levantar outro e vai fazer. E você vai continuar do mesmo jeito onde você está, murmurando e falando, e você não vai crescer. Porque Deus está falando para você nesta manhã: olhe para Ele, feche a sua boca. Aleluia. Outro ponto. Ele seguiu Elias. Após ele fazer o churrasco, ele se levantou e vai seguir Elias. E ele levava muito a sério isso e seguia de verdade. Elias deixou a impressão que estava testando Eliseu por 3 vezes. 3 vezes ele falou para Eliseu: vai, fica aqui, deixa eu ir. 2 Reis 2, do capítulo 1 ao capítulo 12. Você pode ler lá se você quiser na sua casa depois. E nos versículos 2, no versículo 4 e no versículo 6, a mesma resposta de Eliseu para Elias foi: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. Você tem orado pelo seu pastor, pelo seu profeta? Ou você fica só olhando para ele e falando: eu quero só ver onde é que ele vai, até onde ele vai? Foi o Senhor que nos colocou aqui. Queira você querendo ou não, foi Deus que nos colocou aqui. E para Ele nos tirar, querido, será somente um mandado dEle. Não adianta. Ele sabia que ele já ia ele ia substituir o profeta, mas mesmo assim ele insistiu em ficar ao lado dele até o fim. Sabe o que está mostrando aqui? Eu vou aprender tudo com você. Eu vou segurar na sua mão até o fim. E eu vou te seguir até o fim. Será que nós temos sido insistentes ao seguir o nosso profeta? E pior, queridos, será que nós temos sido insistentes em servir a Jesus? Às vezes nós só queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos Jesus. Queira Jesus nessa manhã. Não queira somente as bênçãos, aquilo que Ele pode oferecer para você. Queira Jesus totalmente para você. Queira Jesus todinho para você. A última lição. Ele era servo. 2 Reis 3:11 diz que Eliseu, filho de Safate, derramava água sobre as mãos de Elias. Era um cuidado tão intenso que ele tinha com seu senhor, que ele lavava as mãos do seu senhor. Josafá, ele faz questão de frisar isso, um princípio importante, um princípio de honra. Ele não falou aqui no versículo, ele não falou quantos quilômetros eles andaram junto, quantos milagres eles operaram. Ele disse somente:
Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava as águas sobre as mãos de Elias. Ao lavar as mãos de Elias, ele demonstrou inúmeras coisas: servidão, cuidado, intimidade, submissão e abnegação. Nós somos chamados para servir o Rei dos Reis. Nós somos chamados para servir ao Senhor, não servir a nós mesmos. E não fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. Nós temos que servir ao Rei dos Reis. Todo o seu ministério, tanto Eliseu quanto Elias, foram ministérios ativos. Foram homens que fizeram muito no reino. Eles eram respeitados e por onde eles passavam, eles faziam grandes milagres. Decida seguir ao Senhor. Decida abrir mão daquilo que o Senhor colocou como bênção na sua vida e você tem causado como maldição. É dura essa palavra, né, queridos? Eu sei. Mas eu prefiro seguir a Jesus. Nada que eu tenho nessa terra se compara ao amor que Ele tem por nós. Ao amor que Ele tem pela minha vida. Nós queimamos as pontes. E nós estamos aqui felizes, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E Ele vai fazer grandes coisas ainda. Nada que você largue por amor de Cristo vai ser peso na sua vida, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. Decida seguir Jesus. A mesa está pronta. Mais uma vez nós nos lembramos do compromisso que nós temos com o Senhor e com a aliança que nós temos com Ele. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem sofrido, mas Ele está aqui nessa manhã. A mesa está pronta. Nós vamos orar. Se preciso for você gritar na presença dEle, fale com Ele. Peça perdão daquilo que você sabe que está fazendo mal para você. E não olhe mais para trás. Tome uma decisão de seguir Ele totalmente. Queime todas as suas pontes. Não deixe nada como segunda opção. O Senhor Jesus é a nossa primeira opção.